Graça e paz, amada igreja. Pode tomar o teu assento. É com prazer que eu venho para Bauru para estar compartilhando da palavra de Deus aqui nesta amada igreja. Igreja em que meu amigo e pastor Osmir, ele lidera, pastoreia, e Deus tem um propósito hoje de estarmos reunidos aqui, amém? Como o pastor Osmir disse, eu sou pastor da Igreja do Nazareno na cidade de Dois Córregos. Começamos um trabalho lá, em uma garagem, com uma família, e hoje nós temos um templo. O Senhor nos agraciou com um templo. Nós temos uma frequência de pessoas, de 40 a 50 pessoas no culto de quarta-feira, de 100 a 110 pessoas no culto de domingo. Um trabalho que Deus prosperou. Nós estamos nesse prédio agora, dia 7 de fevereiro, vai fazer um ano, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu fiz questão de, no início desse ano, chamar o pastor Osmir para ministrar, para trazer uma palavra para a igreja, porque pastor Osmir, ele faz parte da história do meu ministério, da história da minha família. Para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de honrá-lo quando fui assumir a presidência da junta da igreja e o título de pastor titular da Igreja do Nazareno em Dois Córregos. Eu fiz questão de convidá-lo, ele e a sua esposa, para estar presente, amém? Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que ensina a honrar as pessoas, a reconhecer a unção que está em cima da vida de um homem de Deus, que está sobre o homem de Deus. E eu reconheço essa unção sobre a vida do pastor Osmir, sobre a vida da sua esposa Silvana. E como ele disse, eles foram enviados para Jaú. Eu sou professor de educação física, e naquela época eu dava aula de natação numa academia, uma academia que ficava próximo até a casa dele. E um dia ele apareceu lá para desestressar, e eu vi a esposa dele segurando o seu filho, o mais novo, Samuel. Escutei ele chamar o menino de Samuel, e eu perguntei se ele era crente. Ele falou: não, eu não sou só crente, eu sou pastor numa igreja em Bauru. E foi conversando, e eu tenho um ministério de aconselhamento de casais. Eu abaixei assim na piscina e falei: pastor, o senhor é resposta de oração, o senhor é resposta de Deus em minha vida, porque eu estava orando para Deus me mandar alguém. Aquele período eu estava passando uma fase difícil. O pastor havia ido embora, o pastor da igreja que eu estava membrado, e eu fiquei sem um mentoreamento, sem um aconselhamento, e eu estava passando uma crise no meu casamento. Crise dos 7 anos, né, mano? 7 anos, tudo já vai se envelhecendo, você tem que trocar sua cama, você tem que trocar sua geladeira, os filhos já estavam crescendo, os 2 meninos, não tinha o Miguelzinho. Morava no fundo da casa da minha mãe, um período difícil, e o pastor Osmir, com toda a sabedoria, ele nos acolheu, e durante um bom tempo, ele me recebeu lá, toda terça-feira, se não me falha a memória, toda semana, toda terça, uma vez por semana, ele me recebia na casa dele, com um jantar, porque eu saía tarde. E com a disposição de nos ensinar, com a disposição de cobrir-nos espiritualmente, amém? E dali para cá a história dá para vocês terem uma ideia como desenrolou. Essa é minha esposa, como ele já disse, pastora Vanessa, uma bênção em minha vida, mais de 70% do meu ministério, meus filhos,
levitas na casa do Senhor. O meu Miguelzinho, na época que ele ainda não tinha vindo ao mundo, mas com 5 anos de idade hoje, também é uma bênção. Minha família é uma bênção, amém? Glória a Deus. E estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra da parte do Senhor para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você agora, em reverência à palavra do Senhor, se coloque em pé. Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 2. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 2. Pastor Osmir esteve esses dias, primeira semana de janeiro, e ele me convidou para estar aqui hoje. E eu, atendendo ao convite, pastor, pode marcar. Naquela noite, quando eu deitei e peguei no sono, o Senhor me deu esse texto. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 2. Eu vim esta noite aqui pregar para alguém. Eu não sei quem é, mas eu vim aqui pregar para alguém. Então abra o teu coração, ouça o que Deus tem para te falar. Porque o que Deus tem para te entregar essa noite é forte, amém? É uma palavra de cunho profético, é uma palavra em que Deus já havia me dado essa revelação há um tempo atrás. Eu tinha ela pronta, e Deus em sonho me disse para eu pregar essa palavra aqui. Isaías 49:2 diz assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eleve agora o teu pensamento ao Senhor. Tudo aquilo que possa impedir de você ter comunhão com Deus agora, tudo aquilo que possa impedir de você se ligar agora no céu, eu quero que você se desligue de tudo. Eu quero que você se desligue de todos. Eleve agora o teu coração ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e Senhor, eu quero lhe pedir que eu não fale por mim, mas eu fale, ó Deus, para a tua amada igreja, segundo a revelação sua, Pai, segundo a tua vontade. Usa-me, ó Deus, como um barro na mão do oleiro. Usa-me, Senhor, como instrumento na mão do tocador, ó Pai. E que a tua mão, Senhor, o teu Espírito, não se aparte de mim, ó Deus, em todos os dias de minha vida, para que eu não seja envergonhado. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Isaías 49, o profeta aqui, ele está dizendo que o Senhor, ele nos fez, eu vou me atentar para a segunda parte do versículo, como ele nos pôs como uma flecha limpa, e nos escondeu na sua aljava. Como o ministério de louvor estava há pouco, a última música aqui ministrando, quem quer ser usado por Deus aqui? Este ano de 2016, quem quer ser usado? Quem quer, como o pastor Osmir disse aqui, ganhar almas para Jesus? Quem quer viver o propósito de Deus, aquilo que Deus escreveu a teu respeito, este ano de 2016? Só faz assim para que eu possa visualizar. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Quem quer ser flecha que acerta o alvo? Esse ano Deus vai fazer muitas flechas. Esse ano de 2016, Deus tem um propósito magnífico aqui nesse lugar. Aleluia. Flecha. O interessante
é que o Senhor nos fez como flecha. Por quê? Porque não existe pé de flecha, não existe árvore de flecha, que você vai lá e apanha uma flecha pronta. Não, não. A flecha, ela é preparada, ela é confeccionada. E aqui, o Senhor, Ele usa a flecha como uma alegoria. Por quê? Para nós entendermos a finalidade de ser uma flecha nas mãos de Deus. Por que ser uma flecha nas mãos de Deus? A flecha é uma arma, é a primeira coisa que nós temos que entender. A segunda coisa que nós temos que entender é que a flecha, ela alcança lugares que outras armas não vão alcançar. A terceira coisa que nós temos que entender é que a flecha, ela alcança o alvo com uma determinada velocidade. A quarta é que a intenção do arqueiro é que a flecha vá sempre mais longe que o arco. Aleluia. Sempre mais longe que o arco. Salmo de número 127, versículo de número 4, diz que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro, na mão do valente. Eu tenho 3 flechas: Israel, Daniel e Miguel. E eu, como pai, eu tenho intenção de lançá-los para um futuro abençoado. Amém? De prepará-los para um futuro abençoado, de ser homens de Deus, de ser colunas da casa do Senhor. Assim é o projeto de Deus para nós. O arqueiro tem um projeto na sua vida. O guerreiro tem um projeto na sua vida. E esse processo começa quando Deus, Ele escolhe a matéria-prima. Quando Deus escolhe a árvore que vai ser confeccionada a flecha. Deus chega, olha para aquela árvore e diz: é essa. E aí o guerreiro, ele arranca aquela árvore daquele lugar e transporta aquela árvore para diante dele, para ele começar a prepará-la. Então você tem que começar a entender que quando você coloca a sua vida na mão de Deus, você já não pertence mais à natureza. Você já não pertence mais a essa natureza humana, pecaminosa. Deus, Ele te arrancou de lá. E Ele vai começar a preparar um projeto dEle em sua vida. Porque Deus não depende da condição que você está hoje. Deus não olha o teu passado para liberar o teu futuro. Porque nós, quando vamos fazer uma coisa, nós temos um projeto, nós começamos a fazer, para depois nós termos ideia, quando estamos na metade, já vamos ter uma ideia como vai terminar. Quando terminamos, a gente vê o que deu. Deus não é assim. Deus, Ele já sabe o que ele vai fazer a teu respeito. Ele já projetou algo a teu respeito. Ele já desenhou algo, Ele já sonhou algo para você a teu respeito. Aleluia. E você vai começar então a vivenciar isso em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, o arqueiro encontra a árvore primeiro e retira ela do seu lugar. Essa escolha de Deus, ela é soberana. Nós temos que entender que essa escolha não depende de mim, não depende de você. Muitas vezes, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Não estou falando da predestinação, mas eu estou falando do serviço
na casa de Deus, eu estou falando de ministério, eu estou falando de servir a Deus. Como assim, pastor? Quando Paulo, ele se deparou com Jesus, que ele perdeu as suas vistas, Deus aparece a Ananias e falou: ó, Ananias, vai até vai até a rua direita, a casa de Judas, e pergunta por Saulo. Lá ele já está orando, e ele está tendo uma visão que você vai procurá-lo, que você vai orar por ele. Ananias vira e diz assim: Senhor, esse homem, ele é mau, ele persegue os cristãos, ele persegue quem fala do teu nome. Ananias, faz o que eu estou te pedindo, porque ele é um vaso escolhido, ele é meu. Aleluia. E assim é Deus com você. Quando Deus te escolhe, quando Ele tem um propósito ministerial, um propósito de serviço, e a casa de Deus, ela como este lugar eu estou vendo, há muita coisa para se fazer aqui. Tem a recepção, tem os obreiros, tem aqui o louvor, tem o ministério de infantil, tem o ministério de ensinos, pelo que eu vi o pastor estava falando de livros. Aqui tem muita coisa para se fazer, e você só tem que se posicionar, e você só tem que entender o que Deus quer para você. Amém? Porque Deus, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar. Quando Deus começa a trabalhar, Ele corta a árvore e começa então a desenvolver o projeto da flecha, a confeccionar a flecha. Ele vai tirando os galhos, ele vai limpando aquela árvore. Interessante que Jesus, ele diz assim em Mateus: todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo que ele alivia o jugo. Ele está fazendo um convite. Mas em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, 25 e 26, diz assim, abra lá para você acompanhar com mais facilidade. Mateus, capítulo 24. Perdão, Mateus, capítulo 16. Versículos 24, 25 e 26. Diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Aleluia. Aqui, ele já não está fazendo um convite para você ser aliviado. Aqui Jesus, ele está fazendo um convite para você ser um gerador de milagres. E ele coloca uma condição: aquele que quiser vir até mim, renuncie a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. E aquele que perder a sua vida
por amor de meu nome. Achá-lo-á. Quem aqui está disposto a renunciar a certas coisas que não convêm? Oh Senhor, Deus está começando a fazer a poda, Deus está começando a limpar, Deus está começando a tratar essa árvore. E aí então, esta árvore, Deus começa a tirar a casca, aquela casca grossa. Sabe, aquela coisa assim, em que nós nos escondemos debaixo, aquela casca em que nós nos protegemos, aquela casca em que nós, muitas vezes, não conseguimos receber, nem de uma pessoa, nem de outra, palavras, porque nós nos ofendemos e tentamos nos proteger debaixo dessa casca. E o Senhor, Ele começa então a limpar essa casca. Oh Deus. E Ele começa a limpar, a tirar. E a árvore vai sendo limpa. Terceiro, depois que o arqueiro, o arquiteto, ele limpa toda a madeira, ele começa o processo de confecção da flecha. Ele começa o processo de aprontar a flecha, de preparar a flecha. Ele pega aquela madeira e começa a trabalhar. Ou seja, esse processo, ele apronta para um processo de santidade. As folhas já foram limpas, os galhos já foram retirados. A Bíblia fala que quando a videira ela não dá fruto, o Senhor, Ele corta os galhos. E o interessante é que o Senhor, Ele corta um galho que aquela árvore, aquela videira, ela produziu, está ligado a ela. E quando ela produz, o Pai também vai lá e poda, para quê? Para que ela venha dar mais frutos ainda. Amém? Então aí o Senhor, Ele pega aquela madeira e Ele começa a trabalhar, a lixar. A sonoplastia. Vai lixando. E aquilo dói muitas vezes. Às vezes você está passando por situações que você não está entendendo, assim como estava passando aquele período em que eu encontrei o pastor Osmir. E aí você fala, é Satanás, é o diabo. E o arqueiro, preparando a flecha. Aí Satanás está de longe lá e fala assim, ó, eu vou processar ele por calúnia, difamação e injúria. Tudo é eu. E geralmente a gente costuma jogar no inimigo, jogar a culpa no diabo. Não que ele não esteja pronto a matar, roubar, destruir. Sim, essa é a missão dele. Mas existem situações que é Deus trabalhando em nossas vidas. E aí, para, Senhor, quando você entende, e Deus, aguenta aí, estou terminando, e vai passando a lixa. Quando ele terminou a lixa grossa, lixa fina, porque a Bíblia diz que Ele nos fez como uma flecha polida.
polida. Em outras traduções, lisa. Isso não é o diabo, irmãos. Muitas vezes existem situações das nossas vidas que é para nos moldar. Situações que surgem que é para trabalhar no nosso caráter. Que é para trabalhar aqui dentro. Para ver onde está o teu coração. Se o seu coração está verdadeiramente em Deus. Se o seu coração está verdadeiramente esperando aquilo que Deus tem para você. Existem situações, principalmente quando nós entendemos que nós temos que nos santificar, em que nós temos que buscar a Deus. Porque sozinhos nós não temos condições de nos santificar. Não temos. Então qual que é a nossa posição? Qual é a atitude que devemos ter para nos alinhar, para nos santificar, para nos colocar debaixo da vontade de Deus? Primeiro, eu tenho que orar e ler a palavra. Coisa simples, mas que a vida secular muitas vezes não nos permite. A correria, os problemas do dia a dia, nós esquecemos do propósito em nossas vidas. Segundo, nós temos que permanecer na casa de Deus. Quando é que tem culto aqui? Sexta. Quando tem culto aqui, pastor? Terça, sexta e domingo. Tem culto aqui terça, sexta, domingo. Presença de Deus, casa de Deus. Terça, sexta, domingo. Você está fazendo a tua parte? Você está buscando a Deus? Por quê? Porque é aqui que você vai ouvir a palavra. Porque é aqui que você vai meditar na palavra. Porque é aqui que você vai permanecer na palavra. É aqui. Salmo de número 119, o salmista está dizendo: como fará o jovem para guardar o teu coração? Para livrar o coração desse mundo aí fora, para blindar o coração. Como que o salmista diz? Guardando a palavra. Guardando a palavra do Senhor. Assim é que o jovem vai manter seu coração puro, limpo. É assim. A palavra diz que, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz para os meus pés e lâmpadas para os meus caminhos. Aleluia. Que a palavra, ela dá entendimento às pessoas simples. Salmo de número 119, versículo 130. Então a pessoa, por mais simples que ela estando na presença de Deus, ela estando aqui em Betel, na casa de Deus, ela vai ter entendimento, ela vai ter conhecimento daquilo que Deus tem para a vida dela. Então fica com a palavra, fica aqui onde Deus tem colocado você, fica na posição que Deus te colocou. É aqui que você está, é aqui que você tem que ficar. Por quê? Porque Deus tem um propósito com você aqui nesse lugar. Aleluia. Você tem que entender isso. Fica com a palavra. Quarto estágio da confecção é quando o arqueiro ele começa a trabalhar na ponta da flecha. Para que a ponta serve? A ponta da flecha ela serve para perfurar o alvo. Quando o arqueiro atira, ela vai atingir uma superfície, geralmente ela vai perfurar. E a ponta da flecha, ela nos faz a entender que Deus, Ele está falando para nós sobre os nossos talentos, sobre as nossas aptidões, sobre os nossos dons. O seu dom é o prenúncio do que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aquilo que Deus lhe entregou, aquilo que você tem como presente de Deus,
aquilo que você gosta, é o prenúncio do que Deus vai fazer na tua vida. Como assim, pastor? Daniel, ele não sabia interpretações, não tinha o dom de interpretações. Como que Deus usou ele, exaltando ele lá no Egito? Interpretando o sonho de Faraó. Perdão, José. Amém? José, ele não tinha o dom de interpretar os sonhos. Ele não interpretou o sonho lá no calabouço do padeiro e do copeiro. Como que Deus usou ele? Interpretando os sonhos de Faraó. Foi assim que Deus usou ele. Então nós temos que entender isso. E como você trata esse dom é o prenúncio de onde você vai chegar. Como você tem tratado esse talento que Deus entregou para você? Onde você tem aplicado os talentos que Deus colocou nas tuas mãos? O que você tem feito com eles? Você tem oferecido a Deus? Como você tem administrado esse talento? Pedro era pescador. E quando Jesus chamou a Pedro, Jesus disse para ele: olha, Pedro, a partir de agora você vai deixar de pescar peixes aqui nesse mar, e você vai passar a ser pescador de homens. Então você tem um dom. Seja ele aqui nesse altar, Deus pode te usar aqui neste lugar, como pode te usar aí na recepção, como obreiro, como professor. Deus pode te usar como levita. Deus pode te usar lá fora como evangelista. Deus pode te usar. Como é que você tem tratado esse dom? Você tem colocado à disposição de Deus. Isso é essencial. Nós devemos entender que aquilo que Deus nos entregou, Ele nos entregou para que nós possamos usar para o reino de Deus. Há uma certa responsabilidade nisso. O interessante é que a ponta da flecha, quando o arqueiro ele desejava perfurar algum objeto de metal, algum objeto um pouquinho mais duro, eles colocavam um metal na ponta. Alguns historiadores dizem que eles usavam o bronze como ponta de flecha. Para quê? Para quando a flecha fosse lançada, ela perfurar o alvo. E o bronze, ele na Bíblia, ele fala de sofrimento, ele fala de julgamento, situações em que Deus nos forja, em que Deus nos molda, em que Deus está nos preparando. E muitas vezes essas situações são sobre pressão, são sobre sofrimento, sobre jugo em cima de nossas vidas. Assim é o grafite. Para vocês terem uma ideia, o carvão mineral e o diamante. O grafite, ele sofre menos pressão, menos temperatura embaixo da terra. Então ele tem valor, mas ele não tem tanto valor. E o carvão mineral, ele já está um pouquinho mais embaixo, sofre um pouco mais de pressão, um pouco mais de calor, e ele tem um valor muito maior que o grafite. Por quê? Porque ele move fornos siderúrgicos, ele é usado para tantos fins comerciais, ele tem um certo valor. E o diamante, ele está ainda mais abaixo do que o carvão mineral. E aí então, não vou entrar nesse processo, mas ele se torna uma peça dura, cortante.
E aí o diamante é interessante porque ele se torna duro e cortante, e ele não quebra com facilidade. E assim é quando você é preparado e forjado por Deus, ninguém te corta, mas você é que vai cortar. Ninguém vai te cortar. Por quê? Porque você foi forjado por Deus, porque você está debaixo da vontade de Deus, porque você está vivendo o projeto de Deus. Mas é você que vai cortar. É você que vai ter o domínio da situação, da vontade de Deus na sua mão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz Jesus, eu venci o mundo. Basta você se colocar à disposição. Não é fácil, não é fácil, mas vai valer a pena. É só você se manter na presença de Deus, é só você se colocar na presença de Deus, é só se você colocar a sua vida, os seus bens, nas mãos daquele que tem um propósito soberano em sua vida. O pastor Osmir está aqui, e com certeza, ele precisa de pessoas, a igreja precisa de pessoas, a igreja precisa que as pessoas entendam o que é servir a Deus, o que é serviço para o reino. Por isso que muitas pessoas batem cabeça, por isso que muitas pessoas vivem ciclos que nunca terminam. Eu era assim, eu estou falando, irmão, porque eu era assim. Sabe, a hora que você está passando sufoco, quando você vê, você foi reprovado, vai e começa tudo de novo. E aí vai, sabe, vira um ciclo vicioso. Você nunca entende o que Deus tem para a sua vida. Então, você tem que passar na prova. Você tem que se submeter. Você tem que entender aquilo que Deus está querendo da sua vida. É bênção. Quando você se dispõe, é bênção. 2016, eu tenho certeza que essa igreja aqui está cheia de projetos. E precisando de pessoas para alavancar esse projeto, para se envolver, para fazer essa igreja crescer, caminhar, para ganhar almas, para expandir o reino de Deus aqui nessa cidade. Mas a gente não quer. A gente não quer entender. A gente não quer ser flecha que acerta o alvo. Vou perguntar de novo: quantos aqui querem ser flecha que acerta o alvo? Oh Deus, aleluia! Oh Deus, glória a Deus. O quinto estágio é quando Deus prepara a base da flecha. O arqueiro está preparando a base da flecha. Uma parte muito importante é a base. E a base, ela principalmente, eu que trabalho com educação física, já trabalhei, a base ela fala de fundamento. Para você entender o que é um fundamento, Michael Jordan, vou dar um exemplo aqui. Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história. Ele, quando ele errava nos seus lances durante um jogo, errava repetidamente, quando ele via que a coisa não estava dando certo, ele diz que ele parava, refletia e voltava a praticar os fundamentos do basquete, ou seja, o básico, bater bola, arremesso de 3, passar a bola, os fundamentos. E os nossos fundamentos no cristianismo é simples, é Cristo. Quais são os fundamentos da Bíblia? Baseia-se no quê? Em Cristo. Então, quando a gente vê que a coisa não está indo,
Quando a gente vê que a coisa está emperrada, o que a gente tem que fazer? Voltar-se para o fundamento, voltar-se para Cristo. O que Jesus nos ensina sobre tal situação? O que a Bíblia fala sobre tal situação? O que a Bíblia fala do meu casamento? O que a Bíblia fala sobre o meu pastor? Que eu tenho que honrar, que eu tenho que ser uma ovelha que ouve a voz do pastor. O que a Bíblia fala a respeito de serviço? O que a Bíblia fala a respeito de finanças? Esses são os fundamentos. Esses são os fundamentos. Os fundamentos, a base é a experiência que você tem com Deus. O fundamento é a intimidade que você tem com Deus. Fundamento é aquilo que você conhece de Deus. Isso é um fundamento. Isso tem que ser a base para a tua vida. Palavra simples, mas de extrema importância. E nós nos esquecemos que nós temos que, quando as coisas estão apertadas, voltar-nos para os fundamentos, colocar o nosso coração em Cristo, colocar as nossas vistas naquilo que Cristo tem, naquilo que a Bíblia nos ensina. Experiência com Deus. Esta é a base em que Deus está preparando a flecha. Sexto estágio é quando o arqueiro ele já alisou a flecha, ele já fez a flecha limpa, polida, poliu a flecha, colocou a ponta, colocou a base. Aí ele vai pegar aquela flecha e analisar o que? A retidão dela. Será que essa flecha está retinha? Porque se a flecha não estiver reta, quando o arqueiro atirar essa flecha, ela não vai atingir o alvo, ela vai fazer uma curva e sair do alvo que o arqueiro mirou. E quando eu falo em retidão, nós estamos falando de caráter. Quando se fala em retidão, nós estamos falando de justiça. Quando se fala em retidão, nós estamos falando de integridade. Integridade. Aquilo que é íntegro. Aquilo que é que não se divide. O caráter de um cristão, ele não pode ser um caráter fracionado, um caráter dividido. Aqui eu sou uma pessoa, lá fora eu sou outra. Vou dar um exemplo bem simples. Vou contar uma historinha aqui que talvez você já tenha ouvido. Tinha um pastor que ele queria experimentar tomar uns goró, tomar umas pingas brava. Aí ele foi fazer uma viagem e ele desceu numa rodoviária, num bar, numa lanchonete de rodoviária. Chegou lá pro dono do bar e falou assim: me dá uma cachaça aí. Pegou, tomou uma. Me dá mais uma. Pá, tomou. Ah, já que tomei duas, vou tomar a terceira. Me dá mais uma. Tomou a terceira. Aí ele já começou a ficar de fogo. Mas não era fogo de Deus, não. Era fogo mesmo, fogo paulista. Cachaça que muitos aí fora gostam de tomar. Aí quando o ônibus foi sair, ele chegou pro dono do bar e disse assim: me dá minha conta. Não, senhor, aqui pastor não paga não. Mas como assim? Ué, o senhor é pastor. Mas como você sabe que eu sou pastor? Porque lá na cidade que o senhor é pastor, a minha família mora lá. E quando eu tiro um período de férias, eu saio daqui, fecho a lanchonete, vou para lá e cultuo a Deus lá na igreja do Senhor. E o interessante é que o Senhor prega bem, mas gosta de uma cachaça, não?
caráter fracionado. Comportamento dentro da igreja um, fora da igreja outro. Não, retidão, integridade, ser inteiro, baseado naquilo que Deus tem para a tua vida, baseado naquilo que Deus projetou para a tua vida. É isso que Deus espera de você. Ser íntegro. Ser íntegro. Sétimo e último estágio. Já cortou a árvore, já projetou, começou a confeccionar, poliu, colocou a base, colocou a ponta. O que o arqueiro vai fazer agora? Você achou que ele fosse atirar? A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos fez como flecha polida e nos guardou na sua aljava. Quando você acha que você está preparado, irmão, quando você acha que agora vai lá no meu emprego, tem uma oportunidade, agora vai lá aqui na igreja, tem uma oportunidade para mim no meu ministério, agora vai ali, agora vai aqui, a hora que você acha que você vai, aljava. A Bíblia diz que o Senhor nos guardou em sua aljava. O que é uma aljava? A aljava é um estojo de couro, para você entender. Aqueles que você vê no filme de Robin Hood, que ele anda com as flechas aqui atrás, aquele estojo de couro que ele anda nas costas, isso é uma aljava. E nós temos que aprender algumas coisas quando Deus nos coloca em sua aljava. A primeira coisa que eu tenho que aprender, preste atenção, quando eu sou colocado na aljava de Deus, é que na aljava de Deus tem mais flecha. Alguns historiadores dizem que a aljava do guerreiro, naquela época, ela cabia entre 25 a 30 flechas, aproximadamente. Então você não entra sozinho na aljava do guerreiro tem mais flechas. Segundo, o que eu tenho que entender é que quando eu estou na aljava, é que quem dá a direção para a flecha é o arqueiro. Levanta sua mão para o alto. Quero profetizar sobre a tua vida. Esse ano de 2016, quem vai dirigir a tua vida, quem vai conduzir a tua vida é o arqueiro, é o arquiteto, é o Senhor. Basta você se colocar, basta você colocar a tua vida na presença dEle, basta você entender o que Ele tem para a tua vida. Esse ano quem vai dirigir a tua vida, quem vai conduzir a tua vida para o propósito, para o alvo, é o arqueiro. Aleluia, aleluia. Oh Deus, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, o que eu tenho que entender, a terceira coisa que eu tenho que entender é que Deus quem faz o tempo. Não é você que faz o tempo, é Deus quem faz o tempo. Quando um anjo foi assar o pão para Elias, ele assou numa brasa, num braseiro, ele não assou no micro-ondas. Quando o corvo foi levar carne para o profeta, foi uma ave, um corvo simples, da natureza, não foi um avião a jato. Nós somos a geração fast food, nós queremos as coisas no nosso tempo. Nós não queremos esperar, não queremos colocar a nossa confiança no guerreiro, no arqueiro. Nós queremos fazer as coisas conforme nós temos vontade. Mas você tem que entender que quem faz o tempo é o Senhor. Aleluia.
Outra coisa que você tem que entender é que você não está escondido, você está guardado. O Senhor está te guardando. Você acha que você está escondido, que ninguém está te vendo, mas o Senhor está te guardando. A Bíblia diz que Ele nos escondeu na sombra da palma de sua mão. Aleluia. Você está guardado na aljava do Senhor. Aleluia. Outra coisa, eu tenho que aprender que na aljava é um tempo de preparo. Quando eu estou na aljava, Deus está me preparando. Para quê? Para o momento certo. E preparo exige você se colocar à disposição, você ser submisso, você ser mentoreado. Como eu fui mentoreado um período da minha vida pelo pastor aqui, Osmir. Você tem que entender que o tempo em que você está na aljava é um tempo de preparo. E você tem que guardar isso no teu coração. Você tem que entender que o preparo, o mentoreamento é você adquirir experiência, irmão, sem sofrer lá na frente. Você tem procurado o teu pastor? Você tem se aconselhado com ele? Você tem falado dos teus problemas para ele, das suas dificuldades para ele? Tempo de aljava é tempo de preparo. Entenda isso. E aí então, chegou o momento em que o arqueiro vai usar a flecha que acerta o alvo. Aleluia. Aí ele pega aquela flecha, e ele pega a flecha. Interessante que quando o arqueiro ele te coloca na aljava, ele te coloca de cabeça para baixo, de ponta da flecha para baixo, os seus talentos colocados para baixo, os seus dons colocados para baixo. Mas a hora que ele vai te pegar, a hora que ele vai lançar essa flecha, ele pega a flecha pela base, ele pega a flecha pelo fundamento, ele pega a flecha pela experiência com ele pega a flecha pela intimidade com ele pega a flecha por aquilo que você buscou, ele pega a flecha e vai tirando da aljava e dá uma virada na flecha e põe no arco para entesar o arco. Levante as suas mãos que eu quero profetizar para a tua vida. A qualquer momento desse, o Senhor, o arqueiro, o arquiteto vai dar uma virada na tua vida. Vai virar a tua vida. Ele pode. Ele é um Deus de virada. E aí então ele entesa o arco, mas ele não quer simplesmente acertar um alvo. Ele quer possuir, tomar conta de tudo que está em volta do arco. Então ele vai para uma tocha, põe a ponta da flecha, e aquela ponta da flecha pega fogo. E aí então ele atira. Quero profetizar sobre a sua vida que 2016 agora, o Senhor vai incendiar a tua casa, vai incendiar você, marido, vai incendiar a tua esposa, você, esposa, vai incendiar seu marido, vocês, pai, mãe, vai incendiar os filhos, os funcionários, vocês vão incendiar os patrões, vocês vão ser usados por Deus esse ano. Deus vai manifestar a glória dele através da sua vida. Aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E o mais interessante de tudo
Já estou terminando. É que quando o arqueiro dispara, a velocidade da flecha compensa o tempo de espera. Aleluia. Você perdeu, dá um glória a Deus agora. A velocidade da flecha compensa o tempo de espera. O tempo que você ficou na aljava. Aleluia. Aleluia. Cadê fulano? Passou. Tá lá. Já tá lá. Olha lá. Já acertou o alvo. Esse Deus. Não vai dar nem para ouvir. As pessoas não vão dar nem para ouvir. Perdão, não vai dar nem para ver a flecha. Nem para ver a cor da flecha. Só vai sentir e ouvir. Sentir o ventinho e ouvir o barulho. Passou. Já foi. Tá lá. Aleluia. Aleluia. Oh, como Deus é bom. E para finalizar, eu termino aqui minha palavra. Sempre o arqueiro, ele vai mandar a flecha além da posição do arco. Amém? Aonde Deus vai te levar, irmão? São lugares que você nem imaginou. Deus vai te levar em lugares que você nunca sonhou estar. Deus vai te usar em lugares que você nunca nem imaginou que você fosse chegar lá. Por quê? Porque a flecha ela atinge alvos que com outras armas. Fala-se muito em espada, né? A espada é uma arma para a gente trabalhar aqui, ó, lutar aqui, ó, curta distância. Mas a flecha é uma arma para lutarmos, para o guerreiro lutar em longa distância. A unção que está sobre a tua vida, ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Ela vai fazer você viver situações que você nunca viveu. E ela vai fazer você comer aquilo que você nunca comeu. Mas existe essa comida? Existe. E Deus está dando a oportunidade de você comer. Amém? E aqui eu termino minha palavra. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Seja uma flecha que acerte o alvo. Amém? Aleluia. Pastor. Glória a Deus.